E aí, minha gente, bom dia, bom dia. Cá estou eu para gravar mais um vídeo para este canal. Meu nome é Thelma, sou do sudoeste da Bahia. Deixa o joinha, se inscreve no nosso cantinho para que ele cresça cada vez mais. Você deixando o joinha, gente, o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Deixa o joinha aí, não custa nada, de graça, né? Deixa o joinha aí no nosso cantinho aí. E gratidão às pessoas que estão se inscrevendo aí no nosso canal, né? Como eu sempre falo pra vocês, meu canal, eu abri o canal pra gravar vídeos de roça. Mas como eu tô na cidade, tem que gravar vídeos aleatórios, né? E vamos lá. Hoje eu vou estar falando, gente, sobre uma questão, né? Olha, meu caderninho que eu ganhei da minha professora de português. Ela, no verso tem, do caderninho, você é o projeto mais importante da sua vida. Então, quer dizer, eu, né, tenho que me sobressair, tenho que mudar, né, gente, mudar. Viver na mesmice é a pior coisa que tem. Leva um tempo para você poder acostumar, para você poder, né, como se diz, reeditar tudo né, tá torta a câmera, a gente vai ter que ficar assim mesmo. E é sobre isso, gente. Eu resolvi mudar, resolvi voltar para a escola, por quê? Porque, como eu sempre disse para todos, e sempre fiz isso, eu sempre fui da área da limpeza, eu sempre fui faxineira, né, gente? Porque é uma coisa que eu amo muito. Eu sempre trabalhei em São Paulo de limpeza. Lá em São Paulo não fala faxineira, fala limpeza, na área que a gente trabalha terceirizada. E eu sempre fui uma pessoa que tive alguns problemas com as colegas de trabalho, né, gente? Porque elas sempre iam elas não eram todas, gente, não são todas, que só vai pelo salário e arruma confusão com todo mundo e não faz o trabalho direito. Eu já enfrentei dificuldades em São Paulo por causa disso e enfrento até hoje, tá? E aí eu falei assim, gente, quer saber de uma coisa? Quando eu trabalhava na roça, eu trabalhava bem. Quando eu passei a trabalhar de limpeza, eu trabalhava bem e trabalho bem até hoje. Minha patroa é prova disso. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar e vou mudar de área. Vou ver o que eu posso estar fazendo pela frente, mudar, né? Mudar. Apesar, gente, que se você tem problema em todos os locais. Na área da polícia, as pessoas têm problemas. De medicina tem problemas. De todos os lugares você tem problema com pessoas. Porque tem pessoas custosas, pessoas que dificultam o seu lado pelo simples fato de você não ser como ela. Não ser, como que diz, lambona. Não ser lambão. Então tem muito disso, sabe? E o vídeo de hoje, gente, eu vim fazer o vídeo de hoje por algumas histórias que vem acontecendo, sabe? Com colegas minhas. E aí eu vou entrar nesse assunto aí sobre homens. Obviamente que eu não tô aqui pra poder falar coisas chula contra os homens, nunca, jamais, né, gente? Mas sobre essa questão desses homens, né, gente, que arrumam mulher, sobre a questão da covardia, né, que eles cometem contra as atuais, com as amantes, né, porque eles arrumam, eles mentem, gente, mentem, tá, gente? A maioria das vezes mentem. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, não sou eu que tô falando, é os especialistas, os estudados, são os estudados, que entendem muito da coisa, sobre mulheres que arrumam um homem atrás do outro e não dá certo, por quê? Porque elas têm um hormônio que elas não conseguem ficar sem homem, sem macho, vamos dizer assim. E aí acaba que é um atrás do outro, né? E como eu sempre falo pra vocês, graças a Deus, eu agradeço a Deus, assim, ó, de joelho, por eu não ter esse problema, como muitas têm, né, gente? Porque senão minha vida seria um transtorno muito grande, por quê, né? E aí, graças a Deus que eu não tenho esse problema, de ser um problema. E a pessoa que tem esse problema deveria procurar ajuda, tratamento. Porque tem muitas mulheres que elas não aguentam ficar separadas, o marido larga, ou o ex larga elas saem com o vizinho, gente, com o marido da vizinha, faz um monte de coisa, simplesmente por isso. Só que a esposa do vizinho não tem nada a ver com isso, né, gente? Você tem que correr atrás do seu problema, né? Então é bem complicado, é bem difícil. É por isso que eu falo pra vocês que eu não julgo. Eu não julgo, eu não consigo julgar. A maioria das coisas eu não consigo julgar, porque a gente sabe que é um problema, é um transtorno, um distúrbio. Então, mas é bem complicado, né, gente? Aí veio acontecendo essas coisas, eu resolvi fazer o vídeo no meu outro canal, tinha sobre isso, eu falei a mesma coisa, né? Eu falei a mesma coisa no vídeo. Hoje eu não sei se vai dar pra gravar direitinho, porque já tá barulho já. Então, mas, né, gente, a gente ser grata a Deus por a gente estar respirando, por eu estar respirando até hoje, né? E pedir proteção a Deus, sabe? E aí, gente, o que eu queria dizer pra vocês assim, né? Porque vocês são muitos julgamentos, né? E como vocês podem ver, a Paty Clariá tá sendo bombardeada no canal dela, porque ela separou do ex,
foi pra Argentina, tá voltando e falou que não vai voltar pro ex porque tem coisas nele que ele não mudou e realmente, gente, ela tem toda a razão. Mulher, porque tem mulher, eu vou falar uma coisa pra vocês, tem mulher, gente, que não é feliz, não é feliz. Enfrenta cada barra, cada situação, mas o fato dela não querer ficar sem o homem, querer ficar sem o marido, sem o, né, é muito complicado, né, como eu tô falando pra você, acabei de falar pra vocês, quem não tem esse problema de hormônio, que não fica sem o homem, vocês entendem, esses pesquisas pra vocês, não sou eu que estou falando, eu tô falando o que os médicos dizem. Então, elas não separam, elas já pensam, não vou separar, né, ou separa e arruma outro, fica arrumando um em outro, e acaba que, né, por esse lado. E tem mulheres, gente, que aguenta coisas assim, que eu fico assim, ó, chocada, passada, como aconteceu com as minhas colegas aqui, um período atrás, agora, essa semana passada, né. Então, só que essa colega minha, gente, que aconteceu isso semana passada, ela não tem esse problema também, porque já tinha 2 anos que ela tava separada, entendeu? Eu já tenho, quantos anos? Tem uns 4 anos por aí, né? Então, e aí, vocês vão dizer, mas você chegou aí na Bahia, que eu cheguei aqui na Bahia, eu não conheci ninguém. Gente, como eu falei pra vocês nos outros vídeos, veio umas 4 pessoas conversar comigo, umas 5 pessoas, mas eu já conheço, já sei como é, já sei a índole, já conheço a família, Deus me livre. Disse não, porque eu não queria passar outra vergonha de novo. E aí, por último, também veio uma pessoa conversar comigo e tal, eu falei... Aí, ó, como que eu fiquei esperta, gente, como que eu fiquei alerta. Depois da relação que eu tive, que deu um problema danado, deu polícia e tudo, o que eu fiz? Que eu não vou entrar em mérito, né, gente, porque o pai da minha filha sempre ele tá fuçando as minhas redes sociais, me acompanhando, aí eu não quero ele, já falei pra ele especificamente, mandei áudio pra ele, eu não quero você fuçando a minha vida, tá? Você não tem nada que fuçar na minha vida, e falei mesmo. Até que ele ficou um dia assim, né? E depois, né? Eu falei, ó, some da minha vida. Não quero saber de rede social, mandou convite pra mim na rede social, lá na outra, isso, aquilo, no tique-tique, aqui, né? Bloqueei ele, falei, eu não quero. Falei pra minha filha, fala pra ele que eu não quero ele atrás de mim. E falei pra ele assim, ó, não tô falando nada da sua vida, cara. Se vira pra lá, né, gente? Porque o que ele aprontou com a primeira mulher dele, a mãe da filha dele, que eu não sabia de nada, né? Aí veio a segunda, Gaia de novo. E aí comigo não foi porque não deu tempo, né? A gente foi 2 anos tão conturbado que vocês não tem nem noção. Mas você ficou traumatizada? Gente, não é um trauma. Como é que se diz? É aprender. Porque, né, os médicos... E eu ouvindo aí, ó, psicólogo, doutora Anaís, isso, aquilo, que a gente tem que, né, como diz o ditado, melhor só que mal acompanhada, né? E ele me acarretou várias coisas, gente, assim, de atrapalhar mesmo. Atrapalhar mesmo. Então, tem mulheres que sofrem a vida toda e vai continuar sofrendo, porque não tem a coragem de falar assim, não, eu sou capaz sozinha, entendeu? Né? E, apesar que tem umas que falam, né, gente, como é que se diz? Sozinha, como é que se diz? Esqueci a frase aí que as mulheres fazem. Esqueci, gente, sozinha assim, né? Esqueci. Separada assim, sozinha nunca. Isso aí também pra mim não vira, sabe? Porque a gente tem que... A gente, quando pega uma certa idade, a gente pega a noção, né? Que... mas você quer escolher homem? Não, gente, não. A primeira coisa que o homem tem que ter caráter. E tem muitas mulheres que é enganada e elas não sabem, gente, tá? Eu tenho colegas aqui, tem colega que foram enganados por anos. E elas não sabiam, gente, sinceramente. Porque o cara era negócio de hora extra. Um mesmo que eu conheci era hora extra. Era isso, era final de semana, era isso, era não sei o quê. Não, gente, era mulher. Então a gente tem que ficar muito alerta, muito esperto. São todos, gente, não são. Como eu sempre gosto de frisar, não são todos. Não são todos que são mau caráter. O pai dos meus filhos era uma ótima pessoa. Entendeu? Acabou porque acabou, gente. Tinha algumas coisas nele que eu não gostava, eu conversava com ele, pedia pra uma dele, não queria, falei, beleza, então tá bom, então tá. E aí foi. Então, quer dizer, foram 12 anos e eu me preparando pra separar. Eu separei mesmo, gente, eu sou assim. Não sei se é infelizmente ou felizmente, eu não suporto esse tipo de coisa. E tô vivendo a minha vida, graças a Deus, feliz, porque, né, vou passar para outra parte do vídeo, porque, gente, a pior coisa que tem é você viver frustrada sempre da vida. É uma frustração tão grande, um vazio, eu tinha um vazio. E depois que eu me libertei, que eu falei assim, não, eu não preciso de um homem, de um macho do meu lado pra mim poder ser feliz, viver bem. Bom, mas é o que eu falo, gente, eu sempre friso. Tem mulheres que não podem ficar sem homem. Entenda, entendeu? Eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus por não ter esse problema, entendeu? E é isso, sabe? Não são todos, gente, não são todos que são ruins, né?
Então, bora pra outra parte. Ah, gente, eu ainda erro no português, tá, gente? Bora não é a palavra correta, mas eu não vou mudar, não. Vai ficar assim mesmo. Como diz o ditado, eu sou informal e não formal, né? Como eu tava falando aí pra vocês. Então, e aí, logo quando eu cheguei em São Paulo, veio umas 5 pessoas conversar comigo. Por último, veio outra pessoa, né, gente? Indicada. Olha pra vocês verem, o diabo é sujo. Indicada. E aí, como eu falei pra vocês, eu tô alerta, tô esperta, ligeira nessas partes, porque eu aprendi a ficar assim com as pessoas aí que, né, que passa experiência, alerta pra gente. Vai ver quem é a pessoa primeiro. Aí você percorre, você busca saber quem é a pessoa. Eu tava conversando com esse cara, né, gente, é uma pessoa bem apresentável, e aí eu descobri que ele pegava facão já tentou acabar com a ex-mulher várias vezes. Então a gente, quando a gente tá fora, a gente tá em São Paulo, em outra cidade, você não sabe o que se passa. Então você tem que ficar ligeira, esperta. E aí eu falei, o quê? Eu falei, meu Deus do céu. Então, gente, a pessoa tem uma lábia. A pessoa tem uma lábia pra te enganar. Você tem que ficar muito esperta, muito alerta. E graças a Deus, eu agradeci tanto a Deus e pedi a Deus pra não deixar isso acontecer comigo mais, gente. Porque é muito vergonhoso. Como eu sempre falo pra vocês, eu aprendi a ir na fonte. Quem é o pai, quem é a mãe, o que já fizeram, o que fez. Você percorre a família da ex para você poder saber, gente. E aí você fica sabendo cada coisa escabrunhosa. Aqui na Bahia tem umas certas palavras escabrunhosas, estapafúrdia que você não tem nem noção. Eu falei, gente do céu, já pensou? Né? Porque eu mesma, gente, quando eu fico irritada, quando eu fico estressada, minha pressão sobe. Mas subiu só uma vez, gente, lá em São Paulo, no começo da pandemia, né? Que eu fui afastada do serviço por não sei quantos meses. Mas eu recebia, né? Recebia da empresa, só não recebia a cesta básica. Não recebia o VR, que era o valor de R$ 450, eu não recebia o VR, né? Que vale a alimentação pra você. Não vou explicar aí, senão vai coisar o vídeo. E a cesta básica eu recebia e o salário, né? Então em casa, mas mesmo assim, mas você tá em casa recebendo salário, gente, mas era uma coisa incerta, incerta. Quando eu pegava o ônibus com a minha filha, que eu saía dentro de São Paulo, tudo fechado, gente, não tinha um lugar aberto, aquilo me desesperava. E aí começou a subir a minha pressão, entendeu? Se eu passar por estresse, a pressão sobe, entendeu? E pressão alta, gente, é a pior coisa que existe, né? E aí, então, eu procuro, né? Eu sempre falo para as pessoas, procure passar longe de certas coisas. Eu procuro, gente, sério. Por que eu não vivo tendo... Vocês me vê sempre aqui, vocês não me vê fazendo vídeo chorando. Pode ser que aconteça, tá, gente? A gente nunca sabe do dia de amanhã. Sabe? Então, meu emocional... Só que assim, eu não aguento ver ninguém chorando. Não aguento ver ninguém chorar. Ninguém. Principalmente adulto. Criança sim, né? Porque criança, você sabe que a maioria das vezes é birra, né? Então, você já sabe. Mas adulto, se eu ver chorar, nossa, eu não aguento. E aí eu sei que foi um chororô na sala, não sei se foi segunda ou foi terça. Acho que foi terça-feira. Acho que foi na terça, foi um chororô, porque a nossa colega foi contar a história, né, gente? Tem até um. Ah, eu não cheguei a fazer vídeo com ela, não, mas eu vou fazer, qualquer hora eu vou fazer. Ela é muito legal, muito gente boa. Que é o que eu falei pra você, que é sobre as pessoas que dá fim na própria vida, né? Então, é uma campanha que como é? Setembro. Ixi, agora eu esqueci, setembro azul, setembro rosa, o negócio de setembro rosa no setembro azul. Não lembro agora, gente. Então, e aí por muitas pessoas por bullying, muitas pessoas por pirraça, então, gente, é muito complicado. É o que eu falo pra você, tá sendo pirraçado, procura os seus meios. Eu procurei, gente. Lá em São Paulo mesmo era pirraçada. Fui, né? Mas você não tinha medo da raça lá de pirraça? Eles são daqui também, sabe? De medo eu não tinha, gente. Só que eu tinha, como eu sempre falo pra vocês, eu sempre, quando eu vou fazer alguma coisa, assim, pode ser que não dê certo, pode ser que dê ruim, eu sempre penso no meu pai e na minha mãe. Porque as únicas pessoas que eu devo satisfação, que eu devo respeito é minha mãe e meu pai, né, gente, que me criou, né? Eles não são heróis, não são, né? Meu pai tem defeitos, tem falhas, a minha mãe também tem. Minha mãe tem umas falhazinhas que até me prejudicou em alguns pontos, né? Assim, mas não, né, gente? Porque ela achava que eu era... como é que se diz? Ela resolve tudo, ela faz isso, faz aquilo, mas aquilo não é bem assim que funciona, entendeu? Então ela sempre estava me procurando para poder estar auxiliando ela em algumas coisas e é totalmente errado, gente. Mas eu não culpo a minha mãe, não, porque a minha mãe não tem noção das coisas, minha mãe é surda e muda. Então, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus.
Então, as pessoas sofrem bullying. Eu até falei pra minha colega, minha filha, porque ela disse que sofre bullying até hoje, gente. Ela tem 30 e poucos anos. Eu não lembro, 73, 75, 34 agora. A gente tava conversando a respeito de idade na escola, né? Por causa da nossa colega que tá gestante, né? Com 40, acho que é 42 anos que ela tem. E a gente vai até fazer um chá de fraldas pra ela. Não sei que dia. Eu vou gravar, óbvio. Vou gravar ela também. Então, sofre muito bullying. Eu falei, minha filha, abre sua boca. Porque ela é baixinha, né? As pessoas fazem isso com ela. A hora que falar, eu expliquei pra ela lá a situação. Não deu nem tempo de conversar, a gente tava voltando da escola. Então não dá tempo pra conversar na sala de aula. Mas eu vou dar uns toques pra ela, né, gente? Se alguém chega pra mim e fala assim, você é assim, né? A não ser assim que seja uma pessoa de idade, que falou uma vez só, você não retruca, né? Mas outras pessoas, minha filha, você pega no ponto, você pega no pulo, pega no ponto certinho. Eu faço isso, né? Bom, vamos voltar pro assunto aí, né, gente? Porque eu vou gravar só essas duas partezinhas. Já fiz café, mas não tomei café, tem bolo de cenoura. E hoje eu vou fazer bolo de polvilho, né, gente? Bolo de polvilho que eu vejo muitas pessoas fazendo aí, né? Já mudei totalmente o foco do vídeo que eu tava falando, né? Então, gente, é o que eu sempre falo. Eu ando conversando com a minha filha também a respeito disso. Sabe? Porque assim... deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. Em São Paulo, foi em 2000 e... Eu sei que a minha filha tinha 9 anos. 9 anos? Era, 9 anos. A minha filha tava assim, dentro de casa, ela caiu, bateu a boca no chão, os dois dentes dela afundou pra dentro, né, gente? Aí eu fui levar ela, levando pro socorro, o médico falou assim, não, você leva lá no... Se você não se sentir segura, mãe, você leva no pediatra. Aí fui em outro hospital. Aí quando eu cheguei lá, a médica atendeu, né? Era o quê? Pediatra? Aí pegou nos dentes dela e falou, não, mãe, vai amolecer. Quando eu cheguei lá, já tinha meio que cicatrizado. E aí ela falou, não, mãe, marca de novo. Aí você volta aqui pra gente estar conversando, eu quero conversar com a sua filha a respeito de... Como é que fala, gente? Sexualidade. Parece que foi isso a palavra. Eu falei, não pode ficar falando esse nome aqui, né? Eu falei pra ela assim, como assim, doutora? Aí ela falou assim, pra conversar, pra explicar. Eu falei assim, não, doutora, não é tempo ainda, minha filha tem só 9 anos de idade. Eu falei, não. Ela não precisa saber dessas coisas agora, minha filha é uma criança. 9 anos de idade, vocês pensam num negócio desse? Entendeu? Aí se ela tivesse falado pra mim assim, olha, eu quero explicar pra ela o que pode e o que não pode, tudo bem, mas ela falou que ia conversar a respeito desse assunto. Eu falei, não há necessidade, porque eu sempre falo pra minha filha. Eu converso com ela, eu falo, esse negócio de namoro. Meu primeiro namorado que eu tive, gente, eu tinha 16 anos, entendeu? Ele era daqui mesmo, só que eu fui percebendo, só que os namoros antigamente era diferente, né? A gente não tinha relação, né? E aí, eu fui percebendo que ele era uma pessoa que não servia pra mim, gente, não servia. Era um cara que ele trabalhava aqui na prefeitura, obviamente eu não vou falar o nome dele, né? Ele trabalhava aqui na prefeitura e o salário dele era pra só comprar Avon, era perfumes, era cremes, era isso aqui. Um cara desse, gente, gastava o salário todinho nisso, entendeu? Então, e aí saía com várias meninas, né? E ele falava assim pra mim, eu vou ficar com fulana porque aí não vai descobrir como você é de menor, não sei o quê. E aí eu fui observando tudo que não quis, né? Eu falei, Deus me livre. E aí, entendeu? Então começou ali com 16 anos, só que era aquela coisa, gente, né? Eu nunca tive vontade de ter filhos na menor idade, nunca. Eu falei, só quero ter um filho depois dos 18. E realmente foi isso que aconteceu, né, gente? E depois dos 18, já tava aí com 19, eu já tava com 19 anos. Então, e eu tive muita dificuldade, gente. Muita dificuldade longe de pai, longe de mãe, pra te dar um auxílio. Então, mas eu falo pra ela, estuda em primeiro lugar, entendeu? Depois dos 18, fazer uma faculdade. Aí depois você pensa em ter filho. Pensar, entendeu? Pensar. E não ter cedo. Porque filhos, gente, se você disser que não atrapalha, você tá mentindo. Então você tem que pensar 2 vezes. Por isso que tem mulheres que não querem ter filhos, não gostam de criança, elas são julgadas demais, gente. Mas elas têm razão. Se elas não têm paciência, não têm capacidade, é melhor não ter, pra depois deixar jogado, né? Então é bem complicado. E é isso, gente. Eu tô falando de outro assunto, né? Sobre, né? Então é o que eu falo, gente. Tem muitas mulheres sofrendo, tem muitas mulheres. Olha, eu conversei com uma colega minha, uma colega, né, gente? Que ela tá passando por um momento muito difícil e vem se arrastando aí durante 5 anos. Deprê, gente, deprê. Por causa do marido, né, gente? Que arruma uma aqui, arruma outra. Por que as pessoas vivem assim, gente? Eu não consigo. Eu não consigo. Por isso que eu vivo sozinha. Mas se Deus fizer, um dia ainda vai aparecer alguém, né, gente? Eu espero em Deus, né? Porque, né, a gente sempre tem esperança. Tem esperança de uma pessoa honesta, correta. Não santa, né? Porque nem eu sou santa. Mas eu sou honesta, eu sou correta. Entendeu? E é isso, é sobre isso. Deixa o joinha de vocês. Tô toda de vermelho aqui. Nem percebi que eu tava toda de vermelho, gente, ó. E é sobre isso. Bora que bora. Sabadão, né, gente? Eu ia fazer retoque de raiz no meu cabelo hoje, mas não vou fazer. Vou deixar pra terça-feira, né? Que é minha folga.
né? E é sobre isso, gente, sobre a vida. Gratidão a Deus e a todos vocês que estão se inscrevendo aí. Deixa o joinha para que nós continuemos cada vez mais. E